Oi, gente, tudo bem? Estamos começando aqui mais um bate-papo aqui. E hoje, quem tá aqui, gente, meu irmão, fala, irmão irmão com E, porque é E de empatia. O Augusto Prates, espiritualista, cerimonialista, um grande amor da minha vida. Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo, meu querido Caju. Saudade de falar com você, né? Sempre é muito bom ver você falar com todo mundo e principalmente a gente dialogar. A gente já está até comentando de entrar no ar, né? Que a gente já É, conversa há 15 anos sobre alguns temas, né? é Eu verdade. acho que isso mostra a afinidade que a gente se liga, né? A gente se ligou por umas afinidades espirituais e a gente começou na nossa amizade descobrindo que nós tínhamos outros pontos muito em comum. E eu acho legal que a gente tenta compartilhar isso para as pessoas, não é verdade? É verdade. É interessante, né? Tem pessoas que é um reencontro, parece que astral e espiritual, porque é um vínculo tão interessante, que a gente tem um grau de afinidade do bate-papo, né? Às vezes a gente discute alguns assuntos, é muito bacana, né? E que bom, e a ideia, né? Por isso que eu falei, Augusto Prates, vamos bater papo pessoal hoje, falar de um tema interessante, alguma coisa que possa agregar. Gente, o Augusto, ele também um médium, tá como eu, é um espiritualista como eu, aliás, também cerimonialista, né? Quem tá no Rio de Ah, Janeiro também que precisa de um cerimonialista para qualquer evento, tá? Não é só casamento, não, qualquer sim, coisa sim, aí. verdade. Ele vai que vai. Depois tá aqui, ó. O Douglas vai colocar aqui embaixo, Douglas aqui embaixo, o Instagram, os contatos do Augusto, para você bater um papo com ele aí. Tenho certeza que vai agregar. Não estou precisando de cerimonialista agora, mas adiciona ele nas redes sociais. Você vai conhecer alguém que está precisando, você já sabe quem indicar. E nas redes sociais dele tem um pouquinho do trabalho que ele passa, que é muito legal, né? Ele faz trechinhos das cerimônias, é muito bacana, né, Augusto? Muito, muito. A gente procura trabalhar, né? Nós trabalhamos com pessoas e você tem que ter muita sensibilidade, né? É, É entender, se colocar no lado do outro, às vezes você amenizar. Você também trabalha com pessoas, não deixa de trabalhar, né? é. Tem hora que nós parecemos psicólogos, médicos, que a gente tem que estar disponível 24 horas. Você sabe muito bem o que eu estou te falando. Uhum. E a gente vai aprendendo a trabalhar e vai crescendo espiritualmente também, né? Verdade. E aí, gente, a gente conversando sobre isso, falamos assim, o que a gente pode trazer, né? Faz tempo que a gente não faz programa junto em Augusto. Muito tempo mesmo que a gente não para falar. E o assunto que você sugeriu hoje à tarde foi muito interessante, né? É, gente, o que a gente propôs? A gente estava pensando, né? Falamos assim, um dos programas que a gente fez no passado, já em épocas, sei lá quantos anos atrás, a gente falou de uma fábula, de uma parábola, né? Do Platão, na verdade, que é o mito da caverna. Vocês já ouviram falar? Quem não ouviu falar, vamos fazer o seguinte, Douglas, dá uma cortada aqui agora, ó. Passa um videozinho, depois a gente vai explicar para vocês. Agora, vai lá, ó, assiste aí. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E, evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo,
O homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Não é interessante a forma como foi mostrado, né? De uma forma mais alusiva, de uma forma para a pessoa entender o que é. Né? O mito da caverna, o Augusto vai me corroborar ou não, vai dar a opinião dele. Eu entendo como assim, é algo que é atemporal, que vai servir para tudo. A gente vive o mito da caverna o tempo todo, você concorda, Augusto? Constantemente. Eu acho interessante, assim, eu gostaria até de contar uma história, como que eu fiquei conhecendo o mito da caverna. Isso enquanto na faculdade de jornalismo eu estava estudando, era um calouro, e teve um curso muito interessante de filosofia. A gente também estudava filosofia, uma das matérias na área de jornalismo. E foi através de um livro de filosofia, Convite à Filosofia, que a nossa professora trouxe a questão do mito da caverna. E foi muito interessante que a partir desse mito da caverna a gente acaba fazendo muitas conexões com coisas, como você falou, que acontecem no dia a dia, coisas que às vezes a gente carrega por anos, preconceitos, crenças limitantes, que nós vamos falar também aqui, medo de dar o próximo passo na vida pelo desconhecido. O desconhecido não deixa de ser o mito da caverna. É verdade. Não é verdade? É. O desconhecido. E você, como que ficou sabendo do mito da caverna, Caju? Eu conheci através de você. Sério? Você me falou um dia assim, vamos fazer um programa sobre o mito da caverna, sei lá, bolinhas aí. Ele falou assim, que mito da caverna? Aí você falou do Platão, eu falei assim, não conheço. Aí eu falei, deixa eu dar uma pesquisada aqui, fui fuçar para entender o que era. Aí eu falei, nossa, que da hora, gente. Eu conhecia de outras formas indiretamente, mas do Platão mesmo fui conhecer através de você. Não, é interessante, e você tocou num ponto muito importante. Quem assistiu agora aí rapidinho o que se trata o mito da caverna, vocês já devem estar pensando, nossa, quantas coisas eu já passei na vida que se assemelham ao mito da caverna, porque a gente, desde quando a gente nasce, cresce, vamos aprendendo as coisas, muitos mundos para nós são desconhecidos. A gente tem medo de fazer algumas coisas, preconceito com outras situações. Agora imagine você crescer num local, vamos dar um exemplo, eu cresci numa cidadezinha, nunca saí daquela cidadezinha, nunca fui para uma grande cidade. Qual a primeira coisa que você tem? Você tem o medo de viver o novo, você não sabe o que você vai acontecer lá. Quando você entra numa faculdade, por exemplo, você começa a perceber que o mundo que você tinha de conhecimento, nossa, é muito maior do que você imagina, né, Caju? Quantos casos de pessoas que se superaram, pessoas que tinham limitações físicas, que tinham problemas econômicos, sociais, e conseguiram alcançar patamares que nem imaginavam alcançar. Concordo com você. Eu acho que nós também estamos incluídos nisso, porque eu acho que tudo que é desconhecido dá medo, né? Eu estava até fazendo uma consulta ontem e a minha consulente falou assim, eu tenho pavor de dirigir. Falei, vai procurar, já fiz um programa sobre medo de dirigir, mas o medo de dirigir, é uma crença limitante, né? É o medo de você assumir controle da sua própria vida. E aí você fez um comentário que me lembrou de uma situação de alguns conhecidos mesmo, um pessoal, há muitos anos atrás, que eles moravam num sítio no interior, bem longe mesmo, sabe? E eles, na época eu morava em São Paulo, e eles foram para lá, alguns para eles, uma coisa assim que pra gente era cotidiana, uma escada rolante era algo assim de que dava insegurança. Uma escada rolante, uma simples escada rolante, né? Quando a gente, não sei o que, pra gente é corriqueiro, a gente aí já, né, vai pros metrôs, vai pros trens, nossa, mas nosso dia a dia, a gente vai até andando, não tem paciência pra escada rolante. Pra quem nunca viu, não conhece aquilo,
não é nem bom nem ruim, é inocência, no sentido de é diferente, é engraçado, e a gente está sempre experimentando coisa nova, seja na nossa vida pessoal, pessoal que eu digo no sentido afetivo, com a vida familiar, cada dia um dia, não é todo dia uma novidade? Todo dia é uma novidade, você tem que estar aberto, você não pode ter medo, né? Quando a gente fala do mito da caverna, são diversos exemplos que podem ser aplicados. Para mim, um dos principais exemplos são as religiões. Quantas pessoas ficam aprisionadas nas cavernas das religiões? A gente ouve inúmeros casos aqui de pessoas que permanecem anos, seja num centro, seja numa igreja, enfim, qualquer local religioso, aprisionado naquele local religioso, quer conhecer outra religião e fica com medo de sair daquela religião que ela frequenta, né? Menina, e fora assim, que a gente não estamos desmerecendo ninguém, tá, gente? Entenda, pelo amor de Deus, nós estamos dando depoimento, estamos dando nossa opinião e falando de experiências que nós vivemos. Nós não temos 10 anos, a gente está um pouquinho mais velho, então a gente já viu muita coisa acontecer, às vezes não só com a gente, com outras pessoas. Tem muito lugar, igreja, centro, terreiro, independente do culto, onde os dirigentes espirituais, eles aprisionam os filhos, né, os seguidores, a pessoa que frequenta, de uma forma assim que é literalmente o mito da caverna, né? É isso, você tem que aceitar essa realidade, não quero que você abra a cabeça. Não, por exemplo, quer dar Umbanda, você quer dar Umbanda, porque pai, posso visitar o outro centro? Não, isso é correr gira. Na verdade, não. É o medo. E se você for lá e gostar mais de lá, há uma segurança, é um horror isso, né, Augusto? Não, é um horror. Eu já vi casos, assim, por exemplo, dentro de um centro, da pessoa querer ler um tal livro e a zeladora, não, esse livro você não pode ler. Então, você vê que muitas coisas são proibidas porque eles desconhecem, há um desconhecimento também do líder espiritual que está ali regendo, mas ao mesmo tempo um medo. E muitas pessoas, você sabe, ficam aprisionadas como se estivessem numa prisão mesmo. Quantas pessoas... Nossa, eu não posso... Por exemplo, eu não posso ser espírita e posso ir para uma igreja evangélica? Claro que você pode. E aí já vem aquela questão do medo. Olha, se você sair do centro, a sua vida vai andar para trás, nada vai dar certo. E aí começam a vir na mente das pessoas as crenças limitantes. São muito importante, vou até fazer uma ressalva no que você está falando. Vamos levantar esse assunto, porque não é a nossa pauta de hoje, mas eu acho que é importante a gente falar disso, porque tem tudo a ver com o tema. Pessoa, você que está vendo esse vídeo agora, tá? Presta atenção no que eu estou falando, no que Augusto Prats está falando. Gente, você não é obrigado a nada, nem uma entidade de luz, tá? Nem um centro, nem um lugar de qualidade, uma coisa boa, vai querer te escravizar ou te forçar a fazer nada que você não queira. Tá? Você fala, tem que colocar roupa branca, senão o guia te ferra. Se você sair, a sua vida anda para trás. Mentira. Gente, quem faz as coisas andarem somos nós. Não sejam manipuláveis. Por favor, eu sei que dá medo da insegurança. Não, já é o mito da caverna. É aquela pessoa, aquele dirigente, quer você amarradão lá com os bracinhos aqui, olhando só para a parede e vendo a sombra do que ele quer que você veja. Então, não. A liberdade é a melhor coisa. Concorda, Augusto? A liberdade é a melhor coisa. A liberdade às vezes assusta, mas você fica... A liberdade porque no mito da caverna, como você viu naquele vídeo início da introdução, existem prisioneiros acorrentados à caverna. Esses prisioneiros não têm contato com a realidade fora da caverna, apenas eles enxergam as sombras que são projetadas pela luz do sol fora da caverna. Quantas situações, meu irmão, você já passou de você estar numa situação, você dar um passo na sua vida, seja terminando um relacionamento que não está fazendo bem para você, até nos relacionamentos você vive o mito da caverna. Verdade. Os relacionamentos possessivos, né, são relacionamentos abusivos que você fica preso por anos. Quantas pessoas ficam presas por anos, dormindo sob o mesmo teto, mas ficam presos naquela caverna? E quando a pessoa tem a coragem de sair de um relacionamento, é como se ela saísse da caverna, vislumbrasse um novo mundo, tomasse o sol da realidade, né? Quantas pessoas precisam tomar esse sol fora da caverna? E quando você sai dessa caverna, você encontra um mundo
que você não imaginava existir esse mundo. Tem uns dá uma assustada, né? Às vezes, tudo que é novo assusta a gente, não é? Sim, assusta, tudo que é novo assusta. E tem uns filmes muito interessantes que nós separamos para as pessoas terem contato, que foram baseados no mito da caverna. Por exemplo, tem um Show de Truman com Jim Carrey, é um filme muito interessante, onde o Jim Carrey, que é o Truman, ele vive numa cidade fictícia, participando de um reality show. Todos os personagens ali dentro daquela cidade sabem que é um reality show, e apenas ele não sabe que é. Então, é um mito da caverna. É um filme intenso, né? Gente, que não assistir, procurem você aí. Não sei se está na Netflix, não sei onde está aí, mas procura o que vocês acham. O Show de Truman é um filme assim, que eu acho que é mandatório para qualquer pessoa que é espiritualista, porque ele nos leva à reflexão. Às vezes a gente tem certeza de coisas que na verdade não são, que não é o que está acontecendo ao nosso redor. As coisas são completamente diferentes. O nosso mundo está sendo absolutamente manipulado e a gente não enxerga porque a gente é uma marionete. O Show de Truman, gente, não dá pra gente falar muito, senão vamos dar spoiler, né? Mas, bom, assistam, gente, vamos lá, vamos falar de outro. Tem um muito clássico que é o Matrix, que foi um filme que vai, inclusive, até agora, acho que o Matrix 4, não é isso? O Keanu Reeves vai ter Matrix 4? Não tô sabendo. Vai ter o Matrix 4. Então, o Matrix é a mesma coisa. O personagem do Keanu Reeves, ele vive numa realidade e no início é dada uma opinião para que ele prove de uma pílula, se não me falha a memória. E quando ele é azul ou vermelha, né? Você quer... Azul é vermelha, né? E aí ele ingere a pílula e vai para uma outra realidade. Então, o que o Caju falou é muito interessante. A gente vive isso muito em dia hoje. A atual situação que nós passamos em nosso país de intolerância religiosa, intolerância sexual, intolerância política, quantas pessoas estão presas nessa caverna, não aceitam ouvir qualquer opinião que seja contrária a elas. Acabam te agredindo quando você não fala na realidade que elas acreditam, né? Muitas dessas pessoas vivem numa bolha que elas acreditam ser a realidade delas. Então, exatamente, eu ia interromper você para falar isso. As pessoas é como se vivessem numa bolha que ela cria medo, ela não quer sair daquilo, né? Aquilo para ela tá ótimo e não quero com opinião divergente da minha, porque senão vai me tirar da minha zona de conforto. Olha que loucura, né? Não, é interessante, tira da zona de conforto. Inclusive, engraçado que eu li hoje um post no Instagram sobre zona de conforto. A pessoa, quando se satisfaz com a zona de conforto dela, ela para no tempo, né? Ela para no tempo. A gente vê isso em várias situações. Pessoas que param no tempo porque não querem sair da zona de conforto. Então, muito bem lembrado, Caju, da zona de conforto. Você estaciona no tempo, você não se atualiza, você não se permite a outras situações e com a tendência você não crescer. Às vezes você tem um potencial dentro de você que nós podemos chamar de vocação, que nós podemos também dar o nome de talento. Esse talento fica ali preso, você fica preso numa caverna que você não deixa aquele talento crescer. Então, muitas pessoas que nessa vida poderiam conhecer outros mundos, conhecer outras pessoas, não fazem por quê? Pelo medo, pela comodidade, por estar na zona de conforto, por ter medo do que as outras pessoas que estão acima dela, que religioso fala, que acabam a tolindo e que ela acaba não vivendo coisas e mundos que ela poderia viver. Perfeito, sua colocação, concordo. Gente, aí vocês podem perguntar assim, mas não, por que vocês estão falando isso? Não estamos aqui para dar aula de história, nem de filosofia, nem nada do tipo para vocês. O que nós estamos falando, tá, é de uma parábola, do mito de Platão, de um texto que ele se aplica na sua vida, que foi isso que Augusto acabou de falar. O quanto você se limita. Nós que trabalhamos com pessoas, eu, Augusto, a gente vê tantas pessoas com tantos potenciais e elas
não se respeitam, não tem como eu usar outro termo, não se respeitam, a verdade não é nem respeito, vamos mudar, às vezes não se entendem, né? Não conhecem os seus potenciais que foram limitados desde a infância. Por exemplo, não, você não serve para nada. Ai, é uma crença limitante, né, que se absorve. Aí, ó, o mito da caverna, a correntinha nos braços, só vê aquilo da forma como você foi criado, né? Ah, não, mamãe, eu quero ser artista, eu quero pintar. Não, você faz isso aí como seu hobby, porque isso é profissão de vagabundo. Gente, vamos pensar que não precisamos ir longe não, hein? Há 50, 60 anos atrás, ator, cantor, era profissão de prostituta e de cafetão, não é isso? Tinha isso. Quem decidia seguir essas profissões eram profissões que não eram aceitas pela sociedade, né? E é interessante você ter tocado nisso, porque muitas pessoas, Caju, falam, nossa, o meu pai não deixou seguir tal profissão, não deixou ser jogador de futebol, porque ele tinha preconceito com o que eu queria seguir, né? E aí a pessoa, para agradar pai, mãe, família, acaba se enclausurando nessa caverna e não saindo de lá. Isso a gente pode falar também das opções sexuais, nós podemos falar, né, das escolhas que nós vamos ter, porque a gente vive num mundo muito com medo da crítica, que é a autorregulação que a sociedade faz para nós, né? E isso é muito sério, por quê, Caju? Porque as pessoas que nos assistem, isso vai te influenciar a vida inteira, caso você não tenha a sabedoria de questionar, a sabedoria de procurar o novo, a sabedoria de conhecer outras pessoas, a sabedoria de dar o próximo passo. Claro que aqui nós não estamos falando que você tem que meter os pés pelas mãos, que você tem que tomar decisões na emoção. Não é isso, não é, Caju? Mas que você tenha a iniciativa de prosseguir. De modificar, né? Não tem até a oração da serenidade, que a gente fala, Deus, né, concedei-me serenidade para modificar as coisas. A gente tem que modificar, tem que mexer. Às vezes, nós somos tão limitados que fala assim, a minha vida tá uma bagunça. Só que você continua. Ontem eu brinquei, eu tava fazendo uma live ainda, ontem, essa semana, esses dias. Você lembra daquele filme do Dia da Marmota lá? Lembro. O Bill Murray, acho que é ele, não é? Que faz. Isso. Ele fica revivendo o mesmo dia, todo dia, sabe lá para quanto tempo. E eu fico pensando se é uma metáfora também, que eu acho genial, mas a gente não faz isso também? Você que está vendo agora, para pensar. Você está insatisfeito com a vida, você está chateado, né? Porque essa mensagem que ele está levando para vocês, não estava aqui para dar liçãozinha de moral, dando curso aqui de filosofia, não. Tudo isso que a gente está falando é para você acordar, para ter aquele estalo que vem, desperta, e você modifica uma coisinha, o efeito borboleta, né? Falando de filme que a gente falou, o bater da asa de uma borboleta modifica tudo. Um detalhe que você mudar na sua vida, modifica tudo o restante. Então pense assim, às vezes você, todo dia, 7 horas, toca o despertador, você acorda, toma banho, toma café em 5 minutos, vai pro trabalho, fica lá rezando para chegar a hora do almoço, chega a hora do almoço, fica rezando para não acabar, aí você almoça, aí você vai para casa, aí você... Olha que rotina, que coisa horrível. E vida? Que hora você vive? Você acaba não vivendo e acaba se tornando zumbi. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que eu gosto muito, falei, nossa, as pessoas parecem que são zumbis na rua, porque tem pessoas que vivem de forma muito automática, como você acabou de falar. Acordam, fazem a oração, não se permitem a ler outras coisas, têm medo de conhecer outras coisas, e vivem presos naquela rotina. Você tem que sair da rotina. É interessante, Caju, quem nos ouve agora, vamos fazer um exercício. Um dia eu estava dirigindo aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui tem muito engarrafamento. Você sabe disso como São Paulo, né? O Rio acho que já bateu São Paulo em engarrafamento. E eu fiquei parado no engarrafamento num trajeto que eu sempre passo, Caju. E aí, por curiosidade, eu num engarrafamento comecei a olhar para os lados e falei, nossa, parece um local diferente. Às vezes, você passa pelo mesmo local, mas pelo fato de você estar tão autômato, tão robô, tão zumbi, você não percebe que existe um outro mundo à sua volta. Nossa, nesse local tem aquela casa, tem aquela árvore,
tem aquele local onde eu possa ir. Então, esse exercício que o Cajó acabou de falar, você tem que fazer, você tem que sair do automático. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas no automático. E aí, Cajó, abre um outro tema para a gente falar. Quem não vive no automático, quem não vive no padrão ditado pela sociedade, é criticado. Ué, você tem 41 anos e nunca casou, nunca teve filhos? Você sabe que até um amigo meu, às vezes, até a gente, né, sem querer, a gente faz uns comentários, depois você fala assim, nossa, meu Deus do céu, né, comentário besta também que eu fiz. Eu fui, há um tempo atrás, acho que em fevereiro, faz um tempo, eu estava na casa da minha família, dos meus pais, e eu encontrei um amigo meu de infância que mora na rua, sabe, tem a mesma idade que eu, coisa assim, né. Eu falei assim, e aí, como você tá, fulano? Ele, tô bem. Eu falei, e aí, já casou? Ele, não, tá namorando. Aí ele virou pra mim e falou assim, é engraçado, né? Porque, vindo de vocês, eu achei uma pergunta nada a ver. Eu falei, por quê? Ele falou, porque é a pergunta que eu mais ouço. Eu começo a namorar, as pessoas falam, e aí, quando vai casar? Aí quando casa, e aí, quando vai ter filho? É isso, né? É como se ele tivesse regras, uma receita para seguir a vida. O conceito funciona assim. Você tem que namorar, noivar, casar, ter filho. E, gente, nós estamos em 2020, pelo amor de Deus. Talvez você esteja vendo esse vídeo daqui 10 anos, espero que esteja no ar ainda. E você vai falar assim, nossa, olha o que o povo falava em 2020. Porque esperamos que a sociedade esteja muito mais evoluída, com a cabeça muito mais aberta, porque eu acho que os índigos estão vindo aí, estão aí já, né? Os cristais, está mudando um pouco as coisas. Mas, ao mesmo tempo, Augusto, vou até aproveitar, falando do mito da caverna, você concorda comigo que às vezes a gente tem a sensação que a gente está regredindo culturalmente? Hoje em dia, tudo sabe, um mimimi. Gente, nós estamos numa época, tá? Eu, Augusto, em que tinha os trapalhões, programas assim, que bom ou mal, não interessa, mas piada, a gente sabe, piada é piada. Né? Você não se ofende. Hoje em dia você não pode falar nada. Qualquer coisa que você fizer, né, dá processo, dá coisa assim nesse nível. Então eu fico me perguntando até que ponto as pessoas estão intolerantes. Você já pensou nisso, Augusto? Nossa, eu penso toda hora. Eu acho assim, por isso assim que eu utilizo mais as minhas redes sociais para divulgar meu trabalho. Você acompanha. Não entra em nenhum embate político, enfim, respeito as pessoas, você tem que respeitar muito, né? Como eu falei, pontuei aqui no nosso bate-papo, no início, né? As pessoas estão muito intolerantes, assim, né? Em todos os campos, religiosamente, politicamente, na sociedade como um geral, estão muito intolerantes. Então, eu concordo com o que você falou. Parece que a gente está vivendo... engraçado, é uma antítese. Ao mesmo tempo que você tem muita tecnologia, né? Hoje em dia tudo está no celular, né? Eu me lembro nos inícios do ano 2000, quem diria que nós iríamos fazer quase tudo pelo celular como a gente faz hoje, né? Verdade. As facilidades que a gente tem hoje. Então, parece... Mas, Augusto, para a gente ter um computador em casa, é um artigo de muito luxo. A gente, assim, não era uma coisa corriqueira, né? Você que é novo, que é mais novo, que está assistindo esse programa agora, vamos pensar que a geração do seu pai, do seu avô, computador era coisa que banco tinha. Né? Que o Bradesco, que os bancos tinham. Você tem um computador em casa, era uma coisa assim. E a gente veio naquela época do disquete, né? Tudo aquelas coisas. E era tudo. Vocês vão achar arcaico. Se vocês verem os programas que pra gente a gente achava super moderno, né? WordStar, Lotus 1, 2, 3. Mas aquilo já era pra gente uma evolução pro nosso trabalho manual, né? Hoje em dia é tudo muito mais acessível, como o Augusto falou. A gente pega isso aqui, ó, na mão. Eu tenho um mundo. Uma palavra que você falar, você concorda com você que lá, eu não sei que essa palavra, eu já procurei, já sei. Né? Por isso que o povo brinca, né? O celular é meio que Deus na nossa mão, de alguma forma é. Só que não sei por que a gente está falando disso. Porque, vocês entendem a profundidade quando a gente fala do mito da caverna? Até antes da gente entrar no ar, a gente conversando sobre a pauta, eu falei para Augusto, lembra aquele filme Sexto Sentido? Não tem muito a ver com o tema? Em partes tem. Tem uma cena que ele fala assim, aliás, tem total a ver com o tema, né? Porque o próprio Bruce Willis lá, ele vive, né, numa realidade que não existe, né? Ele que criou, ele acredita naquilo. E tem uma cena que o menininho fala assim, como que eles só veem o que eles querem. Eles acreditam naquilo que eles estão vendo, eles só veem o que eles querem. Tá querendo dizer que, não podendo falar mais, que dá spoiler, mas é um filme interessante também para vocês verem esse sentido.
E aí eu me pergunto, quanto na nossa vida a gente age dessa forma? Não estou falando de todo mundo, não, eu também, o Augusto também, todos nós. Nós temos limitações, a gente tenta abrir a cabeça, tenta entender as coisas, mas todos nós somos limitados. Tem coisas que a gente não vai, a gente tenta e não vai. Eu acho que o pior erro, gente, por que a gente está fazendo esse programa para abrir os olhos de vocês, é a ignorância. A ignorância, não estou falando no sentido de estupidez, no sentido agressivo, não. Ignorância é o ignorar, é o não saber. Quando eu não sei de alguma coisa, eu ignoro ela, não é nem que é maldade, nem estupidez. Eu não entendo. Vocês entendem o que eu estou falando? Você concorda comigo, Augusto? Você entende o que eu quero dizer, pessoal? Claro, assim, quando a palavra ignorância ela é levada muito para o lado negativo. E a ignorância é de você ignorar mesmo, não saber, você desconhecer. Uma vez eu ouvi num centro de Umbanda, falava que candomblé era tudo coreografado. A gente sabe que não é assim. Quando a pessoa está incorporando um orixá, a pessoa ali está numa energia também. Ela fez um ensaio da dança? Fez, óbvio que fez. Eu ouvi isso de uma dirigente de Umbanda, mas ela, naquele momento, ela ignorava um conhecimento que ela não tinha acesso por preconceito, por nunca ter ido ao local, como também a gente vê muito no candomblé, uma depreciação com as outras religiões, né? Achando que nós somos superiores. Não são superiores, ninguém é superior. E o que o Caju falou muito interessante, intuitivamente vem isso para eu falar, todos nós temos crenças limitantes, todos nós desconhecemos muitas coisas, e as encarnações estão aí para isso. Nessa encarnação, óbvio que não vai ser possível nós evoluirmos tudo que a gente tem que evoluir, mas é necessário sempre a gente estar caminhando, sempre dando o próximo passo, sempre tirando o preconceito da frente, né? Engraçado, no nosso papo, Caju, eu vi além da caverna uma cela. Muitos vivem numa caverna, mas numa cela. Não conseguem sair dessas grades que estão ali, né? Grades, às vezes, impostas pela própria pessoa. E, engraçado, a minha vontade é de falar de muitas... Você deu um exemplo muito interessante, que muitos zeladores, muitos pastores, muitos padres, muitos bispos, muitos monges, são, na verdade, parecem feitores ali, que têm os seus escravos nesses ambientes religiosos, estão ali para chicotear. Eu já tive uma pessoa que falou que ela teve uma visão do zelador de Santo Vela que era um feitor, né? E realmente, se você não podia sair de lá, você não podia ter acesso a nenhum livro. Outro filme que fala isso é o livro O Nome da Rosa, onde existe uma biblioteca, onde a Igreja Católica, por muito tempo, né, proibia você ter acesso a alguns livros. O livro O Nome da Rosa, não podemos falar muito, gente, porque vai dar spoiler, mas quem não assistiu, quem é mais novo, não conhece, né? É com o Champagne, né? Sean Connery. Isso mesmo. É isso aí que ele falou. Gente, é um livro tão interessante que ele vai falar exatamente isso, de limitações. E tinha um livro que era proibido, né? Que é proibido pegar aquele livro. E todo mundo que pegava o livro morria. Depois a gente vai entender a história, mas no decorrer é tão bonito. É um filme assim que... Você acredita, Augusto? Não sei você, eu assisti esse filme na escola. Você vai acreditar que eu falo que eu nunca assisti esse filme? Eu vou tentar depois procurar na Netflix. Não assisti ainda, não assisti. Mas assim, eu ouço tanto falar desse filme, eu já li tanto sobre esse filme, que esse filme estava para eu assistir na faculdade, só que não teve como assistir. Nós assistimos Matrix, na verdade, o professor passou Matrix para nós assistirmos. Mas eu vou ver esse filme, eu já li tanta coisa. E é uma coisa fascinante que lida com a história, lida o que a sociedade passou, né? De você ter ali a instituição religiosa, a Igreja Católica, tentando controlar todos os meios de conhecimento, né? E a gente vê isso muito, muito acontecer, por exemplo, há países, por exemplo, Coreia do Norte, que você, né? Você praticamente não tem informação nenhuma com o mundo exterior. Não sabem o que acontece fora. Por quê? Porque existe uma ditadura ali que controla tudo o que é veiculado na TV, no rádio. Por exemplo, um dia eu estava conversando, Caju, com uma outra espiritualista, a gente estava falando, para a gente evitar strike no vídeo, sobre umas religiões muito polêmicas do Oriente Médio, né?
que a gente vê fazendo barbaridades. Você estava falando disso, eu lembrei, eu ia comentar isso, eu falo assim, não só, né, a gente pensar em Coreia do Norte, as religiões orientais, a gente tem aquela maneira, o Oriente é todo místico. Não, o Oriente, a maior parte do Oriente é todo radical. Radical. Quer dizer, se você não... Até o corte de cabelo, para o homem, eles só permitem um tipo de corte de cabelo. As mulheres com a burca, as mulheres não podem ter contato com a não podem ter contato com a realidade. Olha o outro mito da caverna aí, as mulheres enclausuradas naquela burca. O mito da caverna... Gente, ó, o pessoal que está assistindo aí, pense, para vocês entenderem o que a gente está falando. Por exemplo, assim, ó, o que é o mito da caverna? Eu não enxergar as coisas como elas são efetivamente e eu me enganar com aquilo que eu fui criado, como eu acho. Então, exemplo, tá? Passa uma menina aqui de mini saia, aí fala assim, ih, tá pedindo para ser estuprada. Que isso? Ela não pode... não, ela tá usando mini saia, ela usa o que ela quiser, se ela quiser ela anda pelada. Vocês conseguem entender que é um conceito, já vai ficar Ju lá pro feminismo, não tô falando disso, não. Eu tô dizendo que são preconceitos, tudo de uma forma geral que vai acontecendo, que é o que acontece no Oriente Médio. Por exemplo, você tá sem burca, pediu para sofrer abuso, porque eu tô sem burca. Agora, a minha aparência é responsável pela falta de controle sexual, afetivo, sei lá do que, de uma outra pessoa? Não é já o mito da caverna, já é isso? Não, é porque assim, homem é assim. Os homens, você sabe como eles são. Que é isso, gente? Não é verdade, não é por aí. Você falou uma coisa muito interessante também, que foi, às vezes, a gente tem contato com uma realidade que às vezes não representa a realidade. Vou contar uma história muito interessante. Após o desencarne, né, da minha mãe, que era uma pessoa que tinha um contato muito grande, eu ouvi de um guia espiritual. O sofrimento faz refinar a nossa alma e faz com que a nossa visão seja muito mais apurada. Quem nunca passou por isso, né? Estar acostumado a viver ali com um ente querido, com um familiar, que cuidava de você, que te protegia, que era cômodo para você, e a partir do momento que ele parte, que ele desencarna, você tem contato com outro mundo. Nossa, o que eu vou fazer agora sem essa pessoa? Ou seja, parece não, a nossa visão é ampliada. É como se nós saíssemos daquela caverna que nós estávamos acomodados, que nós estávamos prostrados, para um outro mundo. Então, isso também se aplica nessas experiências que nós vivemos, né? Concordo, é exatamente isso. E, gente, e essa mensagem que a gente quer deixar para vocês, o que é, ó? Agora você vai parar, você que está assistindo aqui o vídeo, ou está ouvindo pelo podcast, também está lá no Spotify, gente. Vai lá no Spotify, Espiritualize, tem só o áudio. Você pode baixar, você ouvir no carro, você ouvir no celular enquanto está almoçando, né? Enquanto está no banheiro, sem problema. E quem está assistindo aqui também no YouTube ou no Facebook, gente, vamos pensar sempre o seguinte, por quê? Por que a gente veio trazer essa mensagem? Porque a gente tem que sair, vocês entendem, desse ranço, chega a ser um ranço. Enquanto eu não me abro para o resto que está acontecendo na minha vida, fica tudo muito tão resumido, tudo tão pequeno. Vamos pensar, tá? O que eu tô falando? Gente, há uns anos atrás a mulher não votava. Já falei isso no começo, né? Nós estamos comentando isso. O mundo muda. E tudo é o mito da caverna. Eu fui criado assim, então a vida é assim. Não. Meus pais podem ter feito o melhor que eles podiam, dentro do conhecimento deles. Não significa que o que eles passaram para mim é realidade. Não é porque eu apanhei que eu vou bater nos outros. Não é porque fui abusado sexualmente que eu vou abusar dos outros sexualmente. Tudo que eu aprendi eu tenho que repassar. Vocês entendem? Então, são 2 pesos, 2 medidas. São 2 pesos, 2 medidas. Então, a gente tem que acordar. Eu trabalho para você agora assim. O que te limita? Aonde você está parado no mito da caverna aí? Né? Você está vendo as coisas só de um jeito e tem tantas oportunidades. Tá? O meu guia espiritual ele fala assim, vocês estão reclamando das coisas e a vida fica fazendo assim, oi, abre a porta, oportunidade, e você não abre a porta. É isso aí. Aí eu falo, mas a vida tá tão difícil pra mim. Será que tá tão difícil? Não, porque eu queria, o Augusto citou um exemplo lá, eu queria ser jogador de futebol. O que te impede? Não, minha mãe não deixou. Agora você, e daí? Você depende da sua mãe ainda?
Vai lá, fala, não, mas agora não tem mais idade, mas não tem problema. Você não precisa ser profissional. É uma coisa que te dá prazer, que abre sua cabeça, que vai te deixar feliz, se encontrar consigo, tá em paz. Não é isso? Não, é tudo isso. Antes de eu fazer meu próximo comentário, um filme que veio à minha mente para falar aqui agora. Você já assistiu Olhos de Lorenzo? Ai, nossa senhora, do menininho, né? Excepcional. Isso aí. Então, Maravilhoso, maravilhoso. tem a ver com isso também. Um menino que tinha um problema, que os médicos falavam que não tinha resolução, e aí a gente não vai contar, não vamos dar um spoiler aqui, mas também se trata disso. Quantas pessoas superaram limitações? Eu tenho uma tia minha, Caju, que ela está com 98 anos, tia Zélia, né? Vem morar aqui no Rio de Janeiro. Ela tem problemas no joelho. Uma vez ela falou uma coisa para mim que ficou muito marcada. Ela falou, se eu me entregasse, eu estaria hoje em cima de uma cama. O que ela fez? Ela começou a caminhar todos os dias. Hoje em dia ela caminha normalmente. A gente não está falando aqui que todas as limitações podem ser vencidas de uma forma plena. Mas quantas pessoas você já viu que poderiam ter melhorado diante de uma enfermidade e se entregaram? Já vi N casos, o Caju também já deve ter visto, acabaram em cima de uma cama. Por quê? Não ouviam, não acreditavam, se recusavam a fazer os exercícios, se recusavam a tomar medicamentos. Quantas pessoas acabam morrendo porque se recusam a se tratar? Então, assim, é uma crença limitante e é aquela pessoa que está presa naquela realidade, não aceita uma outra realidade, né? Quantas pessoas perdem o movimento e acabam criando uma outra realidade, acabam criando uma outra perspectiva. A Georgette Vidor, aquela técnica técnica de ginástica, né? Ela acabou ficando paraplégica num acidente de um ônibus e ela não parou. Você me lembrou uma pessoa agora, né? Você lembra daquele menino lá que era do Big Brother Brasil? Acho que é Fernando o nome dele? Era um modelo. Lembro. Era modelo. Gente, aí, ó, ele foi fazer o Big Brother, já era um modelo, né? Um rapaz muito bonito, assim, muito bacana. E na época, aí ele saiu do Big Brother, estava no auge da carreira, Dolce & Gabbana contratou ele, tanto que tem uma linha de perfume, que ele é o menino propaganda. Procure na internet. Ele é o menino propaganda da Fox. Eu não sabia disso. Din-Din. Não sabia. Depois que ele voltou do Din-Din, do Dolce & Gabbana, teve um acidente, ficou tetraplégico. Não, paraplégico ele ficou, né? Paraplégico. E agora ele disputa as Olimpíadas Paralímpicas. Ele já era um atleta. Aí fala assim, agora ele ficou paraplégico, não limitou ele. Eu continuo trabalhando como modelo, continuo fazendo exercício de esporte. A gente se limita. A questão é assim, vamos sair da caverna, gente. Tá? É a lição que a gente tem que... Estamos tentando passar para vocês. Sai da caverna. A historinha da caverna, vocês entenderam? Quem está pegando o vídeo agora, volta lá tudo, assiste desde o começo. Vocês entenderam? Aliás, se inscreve aqui no canal, dá um joinha, clica em curtir. Adiciono Augusto nas redes sociais. Tá? Douglas põe aqui embaixo, aqui, ó. Todos o Instagram, no Facebook, vamos bater um papo aí, vai bater um papo com o Augusto também, tenho certeza que você tá sempre acessível, às vezes não dá para responder na hora, né, Augusto? Mas quando dá, a gente responde. Eu acho que assim, Caju, uma coisa também, acho que uma das lições assim que a gente quer colocar aqui no vídeo, sem ter a pretensão de sermos donos da verdade, porque nós não somos donos da verdade, longe mas disso, assim, né? Longe disso, é sair da caverna e cuidado, para não ser um feitor, para não enclausurar ninguém na caverna. Quantas pessoas enclausuram as outras? Um relacionamento abusivo. E isso, você falava da questão da atualidade, né? Se você senta para assistir um programa desses agora, tipo da Atena, esses programas policiais, você vê quantas maluquices acontecem. Tem um programa assim que às vezes eu falo que quando eu não estou trabalhando, não estou atendendo, aí a pessoa fala, tá fazendo o quê? Eu falo, tô vendo casos de família. Aí fala assim, isso é por causa da doutora Anaí, né? Porque aquela psicóloga adora aquela mulher. Fala, não, porque, mas aquele programa é uma baixaria. Fala, gente, aquilo lá é a vida como ela é. A vida como ela acontecendo nas é. periferias. É o marido, a gente pensar em 2020, o marido virar pra mulher e falar assim, se sair de casa pra comprar pão sem minha autorização, apanha mesmo e até te mato. Eles falam de facada, de umas coisas assim, como se fosse comprar pão. Com uma normalidade, né? Eles falam com uma normalidade. A caverna.
Ó a realidade que esse povo vive, gente. E aí Ele, ele fala, não, mas eu vou largar dele? Vou fazer o quê? Aí o que vai acontecer com a minha vida? Porque tudo bem, ele me bate, mas não me deixa faltar nada. Pô, não deixar faltar nada é obrigação, né? Ah, gente, olha, mas é aquilo, eu realmente, acho, a gente tem que tomar cuidado, Caju, para não ser essa pessoa para enclausurar as outras na caverna, né? exatamente. É claro que assim, é ter um meio termo, como na nossa vida, é a procura constante pelo equilíbrio. Então, assim, eu vejo muitas situações que as pessoas falam, nossa, quantas mães têm um relacionamento estranho com os filhos. Não deixa o filho fazer isso, não deixa o filho fazer aquilo, e o filho cresce se tornando dependente extremamente da mãe, né? Eu tinha, não era um caso, mas assim, a minha mãe era uma mulher muito protetora, né? O meu irmão sofreu muito com a partida da minha mãe, porque minha mãe fazia tudo, quer dizer, a minha mãe colocava comida no prato, e a partir do momento, eu me lembro muito bem, logo após uma semana desencarnei a minha mãe, o meu irmão deu uma loucura, começou a arrumar tudo. Sabe, Caju, assim, tudo. Começou a arrumar, e aí tinha um bar, vamos fazer, vamos vender, Eu não sei o que tocou o coração dele, se foi uma intuição, se foi um guia espiritual, eu não sei. Mas é como se ele falasse assim, cara, agora eu vou viver, eu vou sair dessa caverna, eu vou viver um outro mundo. E assim, tenho orgulho de dar esse testemunho pessoal e íntimo, porque ele conseguiu se virar, ele passou a fazer comida, ele passou a lutar pelos problemas, passou a enfrentar os problemas, as contas começaram a chegar, e ele teve que sair daquela condição que ele vivia com a minha mãe. Teve que sair da caverna. Teve que sair da caverna para ver a realidade, né? Então acho que é isso, acho que o recado é esse, que a gente tem que deixar aqui para as pessoas. Assim, pensem, reflitem em tudo que a gente falou. Eu acho que ninguém precisa concordar com tudo que a gente falou, mas eu acho que pelo menos leva a reflexão, você tire suas próprias conclusões, não é isso, Augusto? Você pensa aí o que você acha e reflita, porque a nossa ideia é sempre trazer um assunto, uma abordagem de um tema espiritualista para que leve você a pensar em como você pode melhorar, em que pontos você está se travando. Às vezes fica naquela, minha vida não anda, minha vida não anda. O Augusto acabou de falar do exemplo do irmão dele. Tava tudo muito cômodo. E às vezes, é que nem aquele negócio, né? Quando a água bate na bunda, querida, ou você bate o braço, você se afoga. Você vai ter que aprender. Então você também que é mãe, até interessante essa colocação do Augusto, crie seus filhos para o mundo, não para você. Sabe o que vai acontecer se você criar os filhos para você? Ele não vai procurar uma esposa, ele vai procurar você, ele vai procurar a senhora. E aí não vai achar. Aí tem aquelas vidas infelizes matrimoniais, aquela desgraceira que acha que a mulher é empregada, ele confunde um pouco as coisas, porque se ele tirar a meia e jogar, a senhora vai lá e pega. Então reflitam sobre isso. Tudo isso, tem a ver com o mito da caverna? Tem. Claro que tem, tudo a ver. Não são coisinhas que a gente vive num círculo que parece que não sai daquilo. Reflitam sobre isso. Eu acho que o nosso trabalho é esse, é levar assuntos para vocês pensarem, para vocês refletirem e terem uma qualidade melhor de vida. Quando a gente abre a cabeça, concorda comigo, Augusto? A partir do momento que a gente só de parar para pensar, concordando ou não concordando, já estamos evoluindo, não é? Claro, com certeza, você tem que abrir, você tem que respeitar a opinião do outro, você tem que entender, tá sempre aberto para ouvir outras coisas. O quanto, a Caju, eu aprendo na minha profissão de cerimonialista, eu também realizo a cerimônia, a gente conversa muito sobre isso, né? E graças a Deus, assim, eu tenho um lado meu que eu sou muito assim, eu ouço muito o que as pessoas falam. Quantos noivos já trouxeram ideias na cerimônia? E claro que eu falei, nossa, claro que eu vou adaptar, claro que eu vou colocar. Então você tem que estar sempre disposto a ouvir, a aprender, a conhecer, sair do seu estado de ignorância. E é claro, não é porque tenho um sexual, não é porque eu sigo uma religião que eu não vou ouvir uma outra religião, não é porque eu tenho uma opção sexual que eu não vou ter amizade com uma pessoa que não seja da minha opção sexual. Não é porque eu votei no Bolsonaro que eu não vou ter amizade com o Caju que não votou no Bolsonaro, por exemplo. Um dia eu estava ouvindo, né, em questão dessas questões políticas, você tem que ouvir o outro lado, sim. Nem tudo é uma verdade absoluta, e não é. Não existe verdade absoluta, né? Tudo tem coisa boa, né? Tem coisa ruim. Por exemplo, você citou política, é um assunto que eu não comento muito, mas, por exemplo, política. Não, você é anti alguma coisa? Eu não sou anti nada, sou a favor
nosso, de nós como pessoas, o bem. Acho que o que está fazendo bem para nós, para o país, para a sociedade, é isso que a gente quer, né? Eu não estou preocupado se é o partido X aí. Não, a gente quer estar bem, a gente quer ver as pessoas bem, com melhores condições, né, de saúde, de oportunidade de estudo, de aprendizado, com uma melhor qualidade de vida. Não me preocupando. Esse também é o mito da caverna, né, que a gente se fecha. A você que é fanático, né, religioso, você que está assistindo aí, fanático religioso, ou por uma politiqueira, assim, no sentido assim que, não admite diferença. Gente, a democracia já é o princípio da diferença. Aí você quer ser democrata? Fala assim, eu sou muito democrático, mas, não, aquele lá, se enxerga. Olha o mito da caverna aí, só vê o que quer, né? Então, eu acho, tem tanto assunto, né? Nossa, tem que fazer parte 2 desse programa. É verdade, tem que ter, foi muito, eu confesso que eu amei fazer esse programa com você, foi muito legal. Eu acho que nós estamos saindo das nossas cavernas, não é verdade? É verdade. A gente acaba saindo da caverna, porque vai uma conversa, vai outra, eu trago uma opinião que você não conhecia, você traz uma que eu não conhecia. O pessoal já tá vendo, eu e você se deixar, a gente vai na madrugada. Gente, vocês não sabem como que é o negócio aqui. A conversa vai boa, né? Vai fácil, então assim, é legal, eu acho que a gente tem que conversar mais, merece um segundo programa, que algumas coisas nós não abordamos. E assim, para quem está vendo o finalzinho do vídeo, vamos lá então que a gente recomendou para as pessoas. Alguns filmes. Eu acho que é válido você ler um pouco sobre o mito da caverna, tá? Tem diversos textos na internet, diversas aplicações, mito da caverna na política, na religião, nos relacionamentos. Filmes, O Show de Truman com Jim Carrey, O Nome da Rosa com Sean Connery. Também tem o Óleo de Lorenzo com Gerard Depardieu. Tem Matrix com Keanu Reeves. Então, assim, são filmes que você pode assistir que vão abrir a sua mente e também vão ajudar você. É isso. Só para encerrar aqui, gente, você está falando de filme, me lembrou eu sempre cito esse filme em outra circunstância, mas eu acho que cabe agora nesse assunto, para você, né, que está assistindo aqui o nosso bate-papo aqui, que tá... faz sua listinha aí, sua blockbuster aí de filmes. É um filme que chama... como que é o nome? Depois da meia-noite lá? 7 minutos depois da meia-noite. 7 minutos depois da meia-noite. Você assistiu, Augusto? Não assisti esse filme ainda. Procure. Aí você fala assim, tem a ver? Tem. Eu uso geralmente eu peço para as pessoas assistirem durante as minhas consultas particulares, porque eu falo assim, porque ele está falando do seu lado sombra. Mas também, pensando, né, desse lado, ele fala também desse lado do mito da caverna, que eu não quero enxergar o que está na minha cara, e eu crio fantasias para disfarçar aquilo que vai acontecer, eu não quero aceitar. 7 minutos depois da meia-noite, é um filme muito... é daqueles leve lencinho, que é de chorar, tá bom? Gente, acho que a gente vai encerrando por aqui, tem mais programa pra gente gravar, eu e o Augusto já planejamos aqui alguns temas, e... manda seu beijo, deixe seus contatos aí pro pessoal, Augusto. Eu queria agradecer mais uma vez, você que tá assistindo, agradecer o convite, Caju, foi uma honra nesse dia que nós escolhemos para gravar, né, para participar aqui. Eu acho que é muito bom, vem agregando, acaba ativando coisas que estavam adormecidas, principalmente comigo, né? Eu vivo um momento que, assim, esse é um outro tema, tá? Nem sempre recorrer ao passado é ruim. Anote isso aí, Caju. Tô anotando aqui, você tá dando as deixas aqui, eu tô anotando. Nem sempre recorrer ao passado é ruim. Isso eu tive essa intuição, foi uns dias atrás. Então, assim, eu acho que é importante você conversar. Manda um beijo para todo mundo, um abraço. Curtam o canal Espiritualize-se. Se inscrevam, a gente vai estar sempre abordando. Vamos colocar também assuntos polêmicos. Eu acho que a gente precisa trazer assuntos à baila. Né? Tem muita coisa maluca. Vamos gravar. Não sei se dá tempo de gravar hoje, mas talvez amanhã. Vamos gravar um programa falando de Big Brother, essas coisas. Não falando, gente, não vamos Sônia Abrão aqui, não vamos discutir. Vamos falar sobre. Também tem uma coisa a ver. Se eu colocar 10 pessoas trancadas numa casa para elas conviverem, é complicado, hein? É muito complicado, é um bom tema. Vamos pegar um tema desse para discutir, poder pegar até algumas pequenas cenas de programas, de situações. As pessoas falam assim, né? Não, a pessoa tá jogando, ela é um personagem. Ninguém consegue ser um personagem 24 horas por dia, não tem como, justamente, né? E a gente legal também. Não dá um programa bom? Dá um programa bom. Eu acho que as máscaras acabam caindo, né? Porque a gente na sociedade, tem até uma alusão interessante nesses treinamentos de RH,
você, de uma certa forma, ao longo do seu dia, você desempenha diversos personagens. É o personagem que é o profissional, é a pessoa que dentro do centro é o santinho, mas em casa agride a mulher. Não é verdade? É a pessoa que gasta todo o dinheiro dentro de um centro com um dízimo, mas falta dinheiro para ela e ela fica presa a isso. Quer dizer, então, assim, o que o Caju falou, acho que é o Big Brother da vida. A gente, né, pode falar esse tema, sim. É isso que eu percebo, é bem isso mesmo, o Big Brother da vida, né? Será que a gente a gente não vive um Big Brother aí que... sabe aquele filme lá, o MIP, lá, Homens de Preto? Que às vezes ele pega um chaveirinho lá, tem um momento que ele pega um chaveirinho e fala assim, meu Deus, é o mundo de uma galera. Será que a gente não é um chaveirinho na mão de alguém? A gente não sabe. Será que a gente não é um sonho? Gente, o papo cabeça, uma loucura. Tem bastante assunto pra gente falar, hein, Gu? Beleza, é verdade. Então aguardem o nosso próximo vídeo aí. Pessoal, fiquem com Deus, tá? Muito obrigado, Augusto. Mais uma vez, é sempre um prazer estar com você. Você é meu irmão do coração, sabe que eu amo muito você. E sempre me agrega muita coisa. A gente tem um papo assim que sempre eu acho que é produtivo e construtivo, né? Como Deus é construtivista, eu acho que o nosso diálogo é saudável. Às vezes a gente não pensa a mesma coisa, mas a gente pensa, isso faz sentido. E a gente vai, né? Concatenando as ideias, a coisa vai fluindo sempre hoje melhor que ontem, amanhã é melhor que... Né? Não é assim? É isso aí. A gente tem que conversar, tem que trocar informações e vamos trocando, vamos aprendendo, né? Sempre, é isso aí, gente. Da onde você menos espera, vem as informações importantes. Então vamos que vamos. Beijo, meu amor. Obrigado, Augusto, pela sua colaboração, pelas suas dicas maravilhosas. Pessoal, sempre pensando, regra aqui do canal. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.